estabelecendo aqui, então, essa relação, o que eu pedi para que vocês se atentassem com relação à questão do consentimento, é porque também aqui criou-se um mito. Então, as pessoas imaginam, então, se eu aceito, os meus dados são devidamente armazenados, né, que é o que a gente chama de tratamento. Né? O tratamento é toda essa questão de armazenar, guardar, ajustar, enfim. Então, os meus dados são guardados. E se eu não aceito, aquela loja, aquela empresa não pode armazenar os meus dados. É isso? Não. É aí que está o grande erro de profissionais que atuam, de repente uma questão de prova, ou seja, você é um consumidor que queira entender essa relação. Então, o seu consentimento é uma das hipóteses que a LGPD estabelece lá no artigo 7º como forma de possibilidade de tratamento de dados. Então, aqui, até o professor Tiago mencionou, né? Nós temos uma preocupação com nossos alunos que esse curso não seja somente um formador de candidatos que serão aprovados na OAB, mas também de futuros advogados, né? Que essa pessoa consiga fazer uma reflexão. Então, eu imagino você que acaba de concluir um curso de direito, e eu retomo aquela ocasião da qual eu terminei meu curso, que às vezes você não sabe tomar decisões. E muitas vezes o professor ele falhou em exigir que você refletisse a respeito da solução daquela questão, seja do ponto de vista de um advogado, seja do ponto de vista da análise de um juiz, da intervenção do Ministério Público. Então, o aluno ele precisa se situar. E no direito do consumidor, há uma falha muito grande nos cursos em trabalhar apenas a ótica do consumidor. E muitas vezes o profissional vai atuar defendendo os interesses na empresa e ele não sabe o que fazer. Por quê? Porque isso não foi ensinado, não é ensinado na faculdade, mesmo nos cursinhos o professor só explica o direito do consumidor e ele não sabe atuar do outro lado. E a gente sabe que os profissionais ele atuam das duas áreas. Então aqui eu vou trazer uma visualização para de repente você que atua no âmbito empresarial possa diagnosticar e entender, ou mesmo fazendo uma questão, entender que o consentimento é uma das hipóteses. Então, a empresa, nesse exemplo que eu estava dando, ela também pode manipular os dados mediante 10 situações previstas na LGPD. Não vou trazer as 10 aqui, para que essa live não seja muito extensa, mas destaco para vocês lerem os 10 incisos do artigo 7º. Então, quem vai fazer o exame da OAB precisa conhecer as 10 possibilidades. O consentimento é uma delas. Então, se você não vai falar dessas hipóteses, qual que é a importância? Bom, eu vou trazer aqui para o meu lado, né? Então, eu vou falar das hipóteses que têm aderência no direito do consumidor. Aquilo que, de repente, você pode visualizar na sua prova, o examinador tentando confundi-lo e você identificando uma possibilidade do tratamento, mesmo que não haja o consentimento. Seria, então, o que poucas pessoas sabem, tá? Então, lá no inciso 6 da LGPD, nós temos uma situação que fala o seguinte, né? O exercício regular do direito no âmbito processual, né? Seja administrativo ou um processo judicial. O que é isso? Então, imagina só. Você vai fazer um contrato com uma construtora ou uma corretora para aquisição de um imóvel. E aí a construtora ou a corretora faz o seu cadastro. E você, sabendo que a LGPD fala, eu não quero fazer o meu cadastro. E aí a empresa fala, mas o seu cadastro é obrigatório. Sem o seu cadastro, não tem como vender a unidade. E aí você fala, isso é uma condição abusiva, vocês estão fazendo uma situação vinculando a outra. E essa instituição vai falar, não, eu preciso ter os seus dados, porque vamos imaginar que esse é um pagamento parcelado. Se você não arca com alguma despesa, ou com alguma obrigação decorrente dessa situação, nós vamos ter que acionar a justiça. E é importante que se haja um controle dos seus dados. Então, ou seja, mesmo que você não queira, esses dados são necessários. E eu tenho o direito de manipular justamente para quando, se for necessário, eu utilize para fins judiciais. Então, eu não estou fazendo nada arbitrário, eu não estou utilizando com o objetivo de transferir para terceiros, mas é somente uma proteção interna. Então, isso daí também seria uma possibilidade da manutenção dos dados. Tá? Já pulando um pouquinho, lá para o inciso 8, existe uma questão que pode ser muito interessante para o direito do consumidor no âmbito médico. Tá? Então, uma questão que pudesse explorar, ou alguém que esteja assistindo, que passa também por um tratamento médico, ou mesmo que vá a uma consulta, seja no âmbito odontológico, ou qualquer âmbito da medicina, não faz distinção, seja uma clínica, seja um hospital, ali também são anotados dados.
E muitas vezes são dados sensíveis, né? São dados mais peculiares daquela pessoa. E será que o hospital ele pode guardar aquele dado, mesmo que eu não tenha autorização? E ali o inciso 8 diz, né? Quando é para tutela, né, ou seja, a proteção da saúde daquela pessoa, então, seja a manutenção de um prontuário, para que se faça um acompanhamento, um diagnóstico futuro, para que haja ali naquela instituição o entendimento de quem que é aquele paciente que já esteve ali o ano passado, se ele está fazendo um tratamento contínuo, se é um tratamento esporádico, de repente para que se faça até indicação de um outro profissional em virtude daquela doença. Então, ou seja, a gente está falando de direito do consumidor puro, né, que é a utilização de serviços médicos. Então, a instituição não precisa sequer perguntar se você aceita. Olha, você não precisa perguntar, porque aí ela está amparada no inciso 8. E para fechar, o último inciso, que é o 10, ele fala da proteção do crédito. Então, seria, se não houvesse esse inciso, permitir que o consumidor utilizasse da má-fé para que não houvesse cadastro dos seus dados. Como assim? Não estou entendendo. Vamos imaginar que eu sou inadimplente e eu não permito o cadastro dos meus dados. Como é que a instituição vai protestar o meu nome, né? Então, como é que isso vai ser levado a cartório? Como é que isso vai ser levado aos órgãos de proteção do crédito, né? SPC, Serasa, sendo que a instituição não pôde guardar os dados. E justamente a LGPD visando, né? Isso é um caminho, né? Não só a LGPD, mas a gente tem a própria lei de recuperação de empresas, a gente tem também o próprio Código de Processo Civil como forma de recuperação do crédito no Brasil, a questão dessa proteção, né? Então, eu não poderia permitir que o consumidor invocasse e reclamasse quando, na verdade, a instituição está detendo aqueles dados, aquelas informações, caso seja necessários, que esses dados sejam levados aí futuramente aos órgãos de proteção ao crédito por conta, talvez, de um inadimplemento. Tá? Então, são 3 situações que eu toquei no direito do consumidor, das quais o operador e o controlador, né, até melhor dizendo o controlador, eles podem guardar os dados, mesmo que o consumidor não tenha o consentimento, tá?